É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O título da palavra de hoje é O Milagre que Transforma. Livro de João, capítulo 5, versículo 1. Se você puder ficar de pé, eu te agradeço em nome de Jesus. Diz assim o texto de João capítulo 5, versículo 1. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava já há 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Pode se assentar, fechar sua Bíblia e os teus olhos. Espírito Santo, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós oramos agora para que o Teu Espírito traga a resposta, para que Teu Espírito traga o alento, para que Teu Santo Espírito nessa noite traga a direção e a correção se necessário for. E que tudo flua segundo o Teu querer e a Tua vontade sobre a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, preste bastante atenção em tudo aquilo que a gente vai falar nos próximos minutos, porque eu creio que pode ser uma palavra totalmente direcionadora para o seu coração e para a sua vida. As nossas maiores lutas, maiores guerras, maiores desafios, a gente já citou isso aqui em outras passagens, em outras pregações, provavelmente não aconteçam no ambiente externo, mas elas aconteçam dentro do seu coração. Uma das batalhas mais difíceis a serem vencidas é a batalha que a gente trava aqui. Pensamentos, possibilidades, situações que a gente sempre lembra isso que sequer vão acontecer. Por isso que a gente precisa primeiro conseguir se resolver internamente. Porque quando eu entendo isso e eu busco essa resolução pessoal, emocional, nos meus sentimentos, nas minhas intenções, eu começo a colher resultados externos. As coisas externas começam a mudar, porque o meu olhar passa a ser diferente. Quando aqui e aqui se resolvem, se posicionar da maneira correta diante de um problema fica mais fácil. Entender realmente o que é fé fica mais simples. Muitas coisas não acontecem. E eu quero reconhecer o que Lucas 1,37 diz, né? Para Deus não há impossíveis, o nosso Deus é Deus de impossíveis. Mas é fato de que um milagre só acontecerá na sua vida se a fé for gerada dentro de você, para que você alcance esse milagre. Não há como você alcançar algo se a fé não for gerada no seu coração. Se a fé não for gerada dentro de você, não há como alcançar algo. É preciso que a fé seja gerada. Semana passada
eu citei aqui e disse essa seguinte frase: o seu milagre está a um passo de fé. E isso é uma verdade, é o que Deus trouxe no nosso coração semana passada aqui. Mas se o meu milagre, ou o milagre que eu preciso, está a um passo de fé, eu tenho que entender que não há como eu viver este milagre se dentro de mim não houver uma fé transformada, genuína. Não uma fé ancorada ou apoiada em princípios que não tem nada a ver com a palavra. Por isso a gente precisa se resolver internamente. Muitas coisas não se resolvem dentro de nós porque a gente se cansa de tentar resolver. A gente talvez insiste em tentar resolver algumas coisas que a gente às vezes não consegue. E a gente cansa e diz assim: isso nunca vai mudar. Talvez você olha para si mesmo e vê talvez um perfil de comportamento que entende que precisa de mudança, e aí você luta, constrói, e daqui a pouco você falha de novo. Você cai de novo. E aí parece que tudo que você lutou, tudo que você construiu, tudo que você fez não valeu de nada. Você quer largar, você quer abandonar, você já quer desistir. Nós precisamos entender que muitas libertações não chegam porque talvez a gente se cansa de insistir em buscá-la, em lutar na essência para alcançarmos as libertações necessárias. Nós vamos precisar, e eu vou bater nessa tecla de novo, lutar com fé, muitas vezes contra nós mesmos. Um dos princípios para que a tua fé ela seja gerada com verdade, ou em cima da verdade, é você entender que você precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Eu quero te questionar, quero fazer você refletir comigo. Você se acha uma pessoa verdadeira consigo mesmo? Você trata os seus sentimentos, seus sonhos, seus projetos, suas intenções, suas reações com verdade? Porque tem gente que não consegue ser verdadeiro consigo mesmo. Cria uma realidade paralela de algo que não existe. Ela entra dentro de uma bolha gospel, de uma bolha cristã, de um automático, sempre dizendo que está tudo bem, está tudo certo. Mas na verdade a vida dessa pessoa está destruída. Às vezes essa pessoa está com o emocional abalado, com crise, com problema, com dificuldade. E às vezes se criou o estereótipo de que ter dificuldades e problemas às vezes de ordem emocional e pessoal, você meio que demoniza a pessoa. E tem crente que tem preconceito às vezes de entender o momento que ele está vivendo, a realidade da vida dele. E a gente não pode ter esse tipo de preconceito. A gente tem que reconhecer que Jesus Cristo nos libertou, amém, queridos? Ele nos libertou, isso é fato, isso é uma promessa. Mas se o meu coração não está bem, se o meu espírito não está bem, se minha mente não está bem, eu preciso ser sincero e verdadeiro diante do Senhor. Reconheça como está seu coração, reconheça como está a sua mente, reconheça como está o seu íntimo e confesse isso diante do Senhor. Às vezes a gente criou alguns estereótipos cristãos de viver dizendo assim: em nome de Jesus vai dar certo. Aí o Senhor Deus olha lá e fala assim: eu não quero que dê certo. E a gente está falando, em nome de Jesus vai dar certo. Eu imagino Deus olhando do céu e falar: é por sua conta e risco. Pastor, mas eu não posso orar em nome de Jesus. Claro que você pode orar em nome de Jesus. Você deve orar em nome de Jesus. Você deve clamar em nome de Jesus. É o nome que está sobre todo nome. É o nome que tem poder. É o nome que tem autoridade. Mas às vezes a gente não ora em nome de Jesus para que a vontade de Deus se cumpra. A gente ora em nome de Jesus para matar a nossa vontade, para fazer do nosso jeitinho. E a gente quer que Jesus venha e assine embaixo do jeito que a gente quer. Senhor, vem cá, eu estou com um cheque em branco no teu nome, assina para mim aqui.
faz do meu jeito. Aí eu imagino Deus lá do céu falando assim: não é assim, não é assim que eu trabalho, não é assim que eu faço, não é assim que eu realizo, não é assim que eu ajo sobre a sua vida. Quer ver algumas circunstâncias que a gente precisa entender sobre isso? Vou dar um exemplo assim, ó. A pessoa trabalha numa empresa. Ela diz assim: não, Deus vai prosperar o meu salário aqui, eu vou ter um aumento de salário, eu vou ganhar mais nessa empresa, e tudo certo, Deus pode fazer todas as coisas. Aí a pessoa trabalha numa empresa onde a única pessoa que ganha mais que ela na empresa é o patrão. Todo mundo ganha o mesmo salário, está todo mundo igualzinho. Qual que é a probabilidade de você ganhar mais? Pastor, Deus pode. Irmãos, Deus pode, mas Deus trabalha com legalidade. Muitas vezes para te abençoar, Deus vai ter que te tirar de lá, às vezes te fazer recomeçar, trilhar um caminho talvez mais árduo, mais longo, mas para honrar você e trazer um salário melhor sobre você. Quem está entendendo isso aqui? Às vezes eu estou clamando pela bênção, estou clamando pelo milagre, olhando só naquela direção, e Deus está falando assim: não é ali que está o milagre está nessa direção aqui, ó. O milagre está nesse lugar, o milagre está desse lado. Para de olhar só para lá, começa a olhar naquilo que eu estou falando no seu coração. Vou dar um outro exemplo na questão do trabalho. Às vezes a pessoa está numa empresa, ela fala assim: não, eu vou virar gerente aqui, vou virar encarregado nesse lugar. Aí a pessoa trabalha numa empresa familiar, onde trabalha o pai, a mãe, o tio, o avô, o sobrinho, o papagaio, o cachorro, o gato. Qual que é a probabilidade de você virar gerente num lugar desse? Qual é? Aí Deus está falando assim: você quer ser gerente? Você vai estudar, você vai trabalhar, eu vou prosperar os teus caminhos, eu vou abrir portas para você, mas precisa ser em outro lugar. Porque às vezes a gente, entenda que eu vou usar um português bem escrachado, às vezes a gente encasqueta com algumas coisas assim. Encasquetar é de gente teimoso, né? A gente às vezes entra no nível de teimosia, dizendo assim: Senhor, mas tem que ser desse jeito, Deus. Tem que ser assim, Senhor. Uma vez, quando eu vim, né, de São João da Boa Vista para Santo Antônio Jardim para abrir a igreja lá, eu não tinha carro. Não tinha carro. Não tinha condução nenhuma, nem carro, nem moto, tinha nada. E eu ia para a igreja do Bairro Alegre, fui para a igreja do Bairro Alegre durante 3 anos, pastorear lá, sem carro, de circular, e às vezes a pé. E quando eu vim para abrir a igreja em Santo Antônio Jardim, o meu projeto era vir de ônibus, faço culto, poso na igreja e volto de ônibus no outro dia de manhã, porque não tinha nem ônibus para voltar. Eu ia fazer isso. E aí eu comecei a orar e falar: Senhor, me dá um carrinho. Ó, pelo amor de Deus, nada contra o Fusca, tá? Fica tranquilo. Mas eu orei e falei: Senhor, nem que for um Fusca, Senhor, me dá um Fusquinha para mim ir lá para Santo Antônio Jardim fazer a tua obra. Adivinha que carro Deus me deu? Um Fusca e preto ainda. Um Fusca um preto. Exatamente isso, você deu risada. Imagina o que é Fusca um preto, irmãos. No dia que a gente inaugurou a igreja lá, estourou o cabo, isso é fato, estourou o cabo do acelerador do Fuscão, parou no morro, chegando em Santo Antônio Jardim, onde tem aquele depósito assim, ó. Aí o salão da igreja era 2 ou para cima, nós deixamos ele na subida, na hora de ir embora, tô falando sério, nós colocamos uma pedra no acelerador e ó, aqui ó, bora para casa, para São João da Boa Vista, que eu morava lá. Irmãos, eu orei e pedi um Fusca, e Deus foi lá e me deu um Fusca. Por que eu não orei e falei: Senhor, cumpre a tua vontade. Cumpre a tua vontade, cumpre o teu querer. Faz um milagre acontecer. O Fusca já foi um milagre, o testemunho que foi um milagre, porque eu não tinha dinheiro para comprar, de verdade. Eu não tinha. Nada, irmãos. Foi uma irmã de uma das igrejas lá de São João da Boa Vista que falou para mim assim: pastor, eu sei que você está indo para lá, e Deus tocou no meu coração, eu estou te dando um valor assim, 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 tem um Fusca em tal lugar assim, assim, só você ir lá e bater o martelo.
Meu primeiro carro, eu fui abençoado com um Fusca para o ministério. Deus falou, você pediu um Fusca, eu vou te dar um Fusca. E lá vou eu de Fusquinha. Foi uma bênção. Mas por que eu estou citando isso? Porque às vezes a gente pede algumas coisas específicas e a gente emburra naquelas coisas. E às vezes a gente não entende que um milagre, ele é capaz de transformar a minha vida. Aí eu te pergunto, o Fusca foi uma bênção ou foi um milagre? Foi uma bênção. Exatamente isso. Às vezes eu teimo tanto com algumas coisas que Deus olha lá do céu e fala assim, eu queria fazer um milagre. Mas você está insistindo tanto? Então vive aí. Milagre se conquista pela fé, com obediência, com um olhar na direção certa, ouvindo a voz de Deus. O milagre muitas vezes não está na onde a gente acha que está. O milagre está no caminho do propósito de Deus para as nossas vidas. O milagre está ali naquele caminho. O milagre está ali naquele lugar. O milagre muitas vezes não vai acontecer no ambiente que a gente imaginou, mas no ambiente que Deus já preparou e determinou para as nossas vidas. Para viver o milagre eu vou precisar de coragem, de ousadia, de determinação, de entendimento que muitas vezes Ele precisa me levar a um outro ambiente, fazer coisas diferentes da minha vida para eu viver o milagre. Olha a história que a gente leu de um homem que há 38 anos estava no mesmo lugar, esperando o milagre, olhando para o mesmo lugar, talvez pedindo a mesma coisa, todos os dias durante 38 anos. Talvez olhando como ele mesmo narra, e a gente vai falar até um pouquinho melhor disso daqui a pouquinho, mas é interessante a gente já começar a refletir sobre isso, que quando Jesus pergunta para ele se ele quer viver um milagre, qual que é a resposta dele? Eu não consigo. Eu não consigo, porque antes que eu consiga chegar lá na água, alguém pega outra pessoa e coloca lá, porque eu não tenho ninguém por mim. Presta atenção, ele diz, olha o que ele diz: não tenho ninguém que me coloque lá. A gente parte do pressuposto que as pessoas são geradas num seio familiar, correto, sim ou não? Então este homem, ele teve uma família. Imagina comigo, no primeiro dia, quando um olha para o outro, fala assim: nós vamos te levar lá no tanque de Betesda, você vai ser curado, você vai conseguir andar, e nós vamos estar junto com você. E a hora que o anjo agitar a água, a gente joga lá dentro e você sai curado. Plano perfeito. Quantas vezes a gente já ouviu de pessoas: estou junto contigo, vamos lá, não te abandono, vamos caminhar. E a pessoa até vai com você. Imagina lá, eles chegando no tanque de Betesda, procurando o melhor lugar. Fica aqui, a gente vai ficar de olho. Primeiro dia, nada. Fica tranquilo, amanhã dá certo. Segundo dia, nada. Uma semana, um mês, um ano, nada. As pessoas falam: eu tenho outros compromissos, eu tenho outras coisas para fazer. Muitas pessoas às vezes vão ficando pelo caminho. Quantas pessoas já passaram na sua vida? Quer ver? Tem alguém aqui com 38 anos hoje? Hoje não tem ninguém? 39? 39, ó. Eu, pastor Marco, 39. 39 aninhos. Dá para dimensionar a quantidade de pessoas que passaram pela nossa vida durante 39 anos? Imagina quantas pessoas passaram naquele lugar, naquele tanque, durante 38 anos. Quantas pessoas foram curadas naquele lugar? Quantas pessoas tiveram a sua vida transformada naquele lugar? E a vida desse paralítico? Na mesma. Sabe qual que é o exemplo que eu tiro para nós aqui, a lição? O que às vezes a gente faz. Às vezes a gente olha para um lugar, às vezes a gente olha para uma pessoa, às vezes a gente olha para uma situação e fala assim: tá dando certo, ó.
eu vou fazer também. Eu vou fazer também. Eu citei hoje de manhã, eu vou citar de novo. Eu me lembro, eu morava em São João da Boa Vista ainda. Eu me lembro quando abriu a Carol Coxinha em São João da Boa Vista. Quando abriu a Carol Coxinha em São João da Boa Vista, o que pipocou naquela cidade de salgateriazinha tentando vender mini coxinha, bom, foram várias, porque tá dando certo, tá dando dinheiro, vai dar certo para mim também, eu vou fazer dar certo também, e se o outro está fazendo, para mim vai acontecer. O que aconteceu? Todas as outras fecharam. Qual que foi a única que não fechou? A Carol Coxinha. Porque ela está lá, é um propósito. Agora, às vezes, a gente não consegue viver o milagre, a gente não consegue viver o que Deus tem para nós, que a gente fica olhando, aconteceu na vida do outro, tem que acontecer na minha também. Deu certo na vida do outro, tem que dar certo na minha vida também. O outro não conseguiu, eu tenho que conseguir, eu também tenho que conseguir. O outro fez, eu também tenho que fazer. Para de ficar olhando para o lado, para de ficar comparando a sua vida, para de deixar de viver o milagre que Deus tem para você, esperando que aconteça na sua vida o que aconteceu na vida do outro. Você tem que apenas acreditar que Ele vai fazer algo especial e sobrenatural na tua vida. Aquele homem não conseguiu sair daquele lugar durante 38 anos, por quê? Porque a relação dele com o milagre qual era? Que o coração dele diz assim: eu queria, mas eu não consigo. Não precisa nem me responder, mas pensa. Se você já disse isso a seu respeito: eu queria tanto isso, mas é tão difícil. Eu queria tanto tal coisa, mas eu não consigo encontrar, alcançar. Sabe por que a gente não consegue? Porque às vezes a gente construiu a nossa fé de uma forma toda errada. A gente construiu a nossa compreensão de uma forma toda errada. A gente construiu a nossa expectativa em Deus olhando para o outro. Isso está errado. Sabe o que eu aprendo na história desse homem que viveu um milagre transformador na sua vida? Sabe o que eu aprendo? Que para viver um milagre eu vou precisar ter coragem para me desconstruir. E é preciso coragem, preciso determinação. Guarde o que eu vou te dizer agora, mas só guarde com chave de ouro no seu coração o que eu vou te dizer agora. Amém? Se desconstrua ao ponto que o Espírito Santo seja o único capaz de conseguir colocar no lugar devido cada tijolinho da sua vida. Vou te dizer de novo: se desconstrua ao ponto que o Espírito Santo seja o único capaz de recolocar os tijolinhos da sua vida no seu devido lugar. É se desconstruir do seu eu, se desconstruir talvez de uma fé firmada em coisas que não geram milagre, é se desconstruir de uma expectativa talvez toda errada, para que você crie uma expectativa em Deus, um olhar de fé, um olhar sobrenatural. E quem vai nos levar a viver isso é o Espírito Santo. E a gente precisa ter coragem para se desconstruir. Tempo de igreja, conhecimento bíblico, não são selos que você tem uma fé suficiente para alcançar o milagre. Não é um carimbo dizer assim: ele está na igreja há 25 anos, leu a Bíblia 377 vezes, cita 1002 versículos de cor, abençoa ele. Não é por isso que a gente é abençoado. Não é por isso que a gente vive o milagre. Isso pode fazer parte da sua vida cristã. Isso vai te dar sabedoria, isso vai te dar entendimento. Isso é maravilhoso. Mas o milagre tem a ver com a vontade de Deus, com a nossa necessidade, a nossa dependência dEle. Deus tem a vontade de nos abençoar. Nós somos dependentes dEle. E nós temos fé para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. É assim que o milagre começa a ser gerado. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16.
Dá para colocar aí? Se não for, eu vou aqui. Vou lendo aqui. Diz assim, 2 Coríntios 4:16. Por isso, nunca desistimos. Escute bem. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e que durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. O nosso corpo é totalmente corruptível, gente. Nosso corpo se desgasta. O nosso corpo físico tem prazo de validade. Você pode ir lá fazer botox para tirar ruga, usar Renew Clear, não sei quanto mega, usar esses cremes vocês usam, eu sabia. Pode usar. Faz plástica, abdominoplastia, não sei falar essas coisas. Faz. Corrige aqui, alinha aqui, daqui a pouco cai tudo de novo. Vai envelhecer, vai morrer, porque o corpo tem prazo de validade, isso é fato. Não tem como fugir disso. O nosso homem interior também é corruptível, porque ele se corrompe com os sentimentos, com os pensamentos e tudo mais. Mas o corpo físico, a gente pode até de certa forma retardar o envelhecimento, mas a gente não tem governo sobre ele. No nosso interior, o governo do teu homem interior está nas suas mãos. É por isso que você tem que pegar esse governo e falar para Jesus: governa o meu coração. Governa o meu coração. Porque se o Senhor governar o meu coração, eu vou colher frutos na minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz em 2 Coríntios: nós nunca desistimos. E ainda que o meu exterior esteja morrendo, o meu interior está se renovando a cada dia. Se estivermos firmados nele, se o nosso olhar e a nossa expectativa estiver nele, se eu me desconstruir das minhas dores, das minhas limitações, do meu eu vou viver na plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem. Aquele homem de 38 anos precisou abandonar aquilo que ele achava que era bom para a vida dele. Ele precisou se desconstruir de um pensamento, de uma intenção que há 38 anos comandava a vida dele. Porque mesmo sabendo que se ele conseguisse chegar, ele seria abençoado, ele também já pensava que ele não iria chegar. Deu para entender isso aqui? Sim ou não? Tem gente que vive assim: se isso acontecer na minha vida, tudo muda, mas não faz nada para mudar, mas não faz nada para alcançar. Se der certo isso aqui, mas não consegue alcançar, não consegue ir. Aquele homem manteve a sua suposta fé olhando para uma direção. Imagina comigo como talvez é difícil você ter que abandonar uma intenção, um sentimento, um pensamento. Que quando Jesus olha para ele e começa a conversar com ele, as poucas palavras que Jesus direciona a ele têm a capacidade, o poder de desconstruir o íntimo dele. Chamam a atenção dele para algo novo, para algo inusitado. Porque a única expectativa que ele tinha era aquela. Quantas pessoas parece que vivem só debaixo de uma expectativa?
Às vezes depositando toda a sua confiança, a sua esperança em outra pessoa. Porque é isso que ele fez. Não tem ninguém para me levar até lá. Deus vai usar pessoas para te abençoar, mas você não depende de pessoas, você depende de Deus. Deus vai levantar pessoas para cuidar de você, mas você não depende delas, você depende de Deus. Deus vai mandar clientes na tua empresa, mas você não depende dele, você depende de Deus. É dele que está a nossa dependência. Ele vai usar pessoas para nos abençoar, mas a nossa dependência é dele. Aquele homem se esqueceu que quem agitava as águas era Deus, e o Deus que estava nas águas podia realizar algo grande na vida dele, mas ele colocou a sua expectativa no quê? Nas pessoas que podiam pegar ele aqui e colocar ele lá. E ele tinha quem o ajudasse? Não. Então ele queria, mas ele não podia. Ele queria, mas ele não conseguia, porque a expectativa e o coração dele estavam no lugar errado. Mas quando Jesus olha para ele, as poucas palavras, volta a dizer isso, tem capacidade de penetrar no coração daquele homem, desconstruir algo nele, e ao mesmo tempo reconstruir a fé daquele homem, fazendo ele voltar a crer num milagre. Tudo isso porque ele ouviu Jesus. Diga comigo bem forte assim: eu preciso ouvir a voz de Jesus. A voz de Cristo começou a ecoar diferente naquele lugar. Você consegue entender comigo que existiam outras pessoas naquele lugar? Existiam 5 níveis, 5 lugares, 5 pátios, com pessoas doentes, esperando a água ser agitada, para um só ser abençoado. Quantas pessoas haviam ali? 10, 15, 20, 100, 150 pessoas? Qual foi o único que ouviu a voz de Cristo naquele lugar? Um paralítico de 38 anos. Talvez hoje é o dia que ele escolheu para você ouvir a voz dele. Talvez essa semana é a semana que ele está escolhendo para você ouvir a voz dele. Mas não tem como eu entender qual é a voz de Cristo se eu não me relacionar com ela. Se a voz de Cristo não for audível e totalmente compreendida aos meus ouvidos. Guarde mais isso que eu vou falar para você. A voz de Cristo ao seu coração é a única capaz de guiar você nos dias mais difíceis e intensos da sua vida. A voz de Cristo é a única capaz de te dar direção nos dias mais sombrios. A voz de Cristo é a única capaz de tirar você da dor e do luto. A voz de Cristo é a única capaz de tirar você de um mundo totalmente desesperançoso e te colocar num caminho de esperança capaz de renovar a tua mente e trazer coisas sobrenaturais. A voz de Cristo é a única capaz a nos dar direção para vivermos um milagre. A voz de Cristo é a única capaz de nos colocarmos no caminho e numa atmosfera de milagre. Olha o que diz Isaías capítulo 30, versículo 21. É claro que o contexto é outro, mas a forma de Deus se relacionar é a mesma. É por isso que eu peguei esse versículo, Isaías capítulo 30, versículo 21. O contexto de Isaías 30 é outro, mas a forma de se relacionar é a mesma. Olha o que diz Isaías 30, 21. E os seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de você dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Bom, o Senhor vai falar com você dando direção no seu coração, apontando o caminho que você deve ir. Ele sempre terá uma voz que vai ser capaz de te levar a uma direção aonde o ambiente que você está, o ambiente onde você está inserido, seja transformado. Qual era? Pensa comigo, sem espiritualizar e sem contextualizar, às vezes a nossa mente, assim, aleatoriamente. Pensa comigo, o tanque de Betesda, qual era o ambiente daquele lugar? De enfermidade, de dor, de necessidade.
para alguns de esperança, porque queriam tocar na água. Mas haviam mais paralíticos, mais mancos, mais pessoas necessitadas. Olha o ambiente que era aquele. Mas a voz de Cristo chegou para aquele homem, para mudar o ambiente dele naquele lugar. Ele conseguiu ouvir a voz de Cristo no meio de tantas vozes que tinham naquele lugar. Jesus libera sobre a vida dele uma palavra totalmente desafiadora. Porque o que Jesus diz para ele confrontou a sua fé. Olha o que diz o livro de João, capítulo 5, versículo 7, que a gente leu. João 5, 7. O homem respondeu, quando Jesus pergunta para ele: você quer viver o seu milagre? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. Ele reconhece o seu desejo, mas expõe a sua limitação. Ele queria, mas ele diz assim: mas para mim é impossível. Quantas vezes a gente faz exatamente assim: eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas não vai dar certo para mim. Olha o versículo 8 agora, o que Jesus diz para ele. João 5, 8. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Jesus confronta exatamente ele naquilo que ele achava que ele não podia fazer. E naquele momento Jesus pergunta para ele se ele crê no milagre. Jesus dá uma ordem direta para ele levantar. Por quê? Porque o olhar dele não estava mais no tanque. O olhar dele não estava mais na água. O olhar dele estava voltado para Jesus. Quando os nossos olhos se cruzam com o olhar de Jesus, irmãos, Ele fala diretamente ao nosso coração. O ambiente muda, tudo muda, porque a gente está olhando para Ele. Pastor, mas eu vou voltar para minha casa, eu vou encontrar o problema. Eu vou chegar no trabalho, eu vou encontrar o problema. Eu vou chegar em casa e vou ter que tomar o remédio para enfrentar a enfermidade. Eu vou chegar, sim, os teus olhos naturais podem apontar tudo isso, mas os nossos olhos da fé têm que apontar para Ele e falar: Senhor, eu escolho olhar para Ti. Eu escolho ouvir a Tua voz. Eu escolho ser desconstruído para ser reconstruído segundo o Teu Espírito Santo me conduzir. O ambiente, a atmosfera mudou para aquele homem. Jesus fala para ele: você vai levantar, e você vai andar, e você vai carregar a sua maca. Porque carregar a maca era expor o lugar da dor, era expor o lugar da humilhação, era expor o lugar da onde ele sofreu durante 38 anos. Mas era mostrar também assim: Ele mudou a minha história. 38 anos eu fiquei nessa maca, 38 anos eu fiquei naquele cantinho ali, mas hoje eu posso andar, porque Ele, Jesus, mudou a minha história. E o negócio foi tão intenso que ele não sabia nem quem era o homem que mudou a história dele. Ele apenas creu na palavra. Se você ler a sequência, você vai ver isso. Depois que ele descobre que era Jesus, mas ele creu naquilo que Jesus disse a ele. Ele permitiu ser desconstruído. Ele permitiu que a sua atmosfera fosse totalmente transformada, para que o milagre acontecesse. E ele viveu não só o milagre de poder andar, mas a cura da paralisia daquele homem foi também a reinserção da dignidade na vida dele. Foi dar um novo modelo de vida, uma nova oportunidade para aquele homem, uma reinserção talvez familiar. Imagina no final do dia, esse homem voltando para casa, com a maca, batendo na porta. Alguém abre a porta e fala assim, fala um nome fictício, tá? Mas não é o João? Ué, o João está de pé. E ele na porta fala assim: pode sair e me abraçar, porque eu estou de pé. Um homem chamado Jesus me curou. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Vão olhar e falar: o quê? Jesus fez um milagre. Você fazendo isso, você vivendo assim, tua família assim, teu casamento assim, tua saúde assim, sim. Mas não porque eu sou merecedor, mas porque Jesus realizou um milagre na minha vida. Ele tem uma atmosfera de milagre para você hoje. Você crê nisso? Quem crê nisso, diga amém.